Paz e graça, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O tema de hoje, irmãos, é buscando uma renovação espiritual. Quero que você dê uma olhada para o irmão que está aí ao seu lado. Será que esse irmão está bem espiritualmente? Dá uma olhada para ele aí, por favor, faça isso. E aí, meu irmão, como é que você está espiritualmente? Você está bem? Como é que você está? Você está ótimo espiritualmente? Irmãos, nós precisamos ganhar essa cidade. Amém? Precisamos ganhar essa cidade. Precisamos fazer a diferença nesse lugar. Deus te chamou, meu irmão. Você crê nisso? Deus lhe chamou, Ele vocacionou você, Ele te escolheu, Ele te elegeu para um propósito. Para um propósito. Dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, o propósito de Deus é fortalecer sua vida, renovar sua vida, te encher do Espírito Santo, para através disso você ajudar outras pessoas. Então, se você não tiver renovado espiritualmente, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa estar bem espiritualmente para cumprir com o seu propósito. Então, um crente desanimado, um crente apático, frio, não faz nada, absolutamente nada. E nós temos um inimigo, Satanás, que ele tenta a todo custo fazer exatamente isso com a minha vida e com a sua vida.
ele não quer que você seja usado por Deus. Como de outras vezes, o exemplo que eu já te citei aqui na igreja, é como esses instrumentos que estão aqui. Não servem absolutamente para nada enquanto estão aqui parados. Mas no momento em que o músico vem até aqui em cima, pega o instrumento e começa a tocar, aí sim, esse instrumento começa a exalar música para os nossos ouvidos e, de certa maneira, em determinado tom, traz edificação para a nossa vida. Mas o instrumentista, antes de usar o instrumento, ele precisa afinar o instrumento, afinar as cordas, afinar a pele da bateria, porque senão, sem afinação, o instrumento não cumpre com a sua finalidade. Deus, da mesma maneira, Ele quer usar poderosamente cada um de nós aqui. Porque cada um de nós, irmãos, são instrumentos poderosíssimos nas mãos do Senhor. Vocês não fazem ideia do quanto que cada um de vocês aqui pode contribuir na obra de Deus. O quanto que vocês podem somar, a quantidade de vidas que vocês podem atrair, trazer para Jesus. Ontem mesmo, Vitor e a sua equipe fez um cinema, lá no Cinema Anísio Teixeira, e tinha muitos adolescentes sendo tocados por aquele filme. Que traz uma linguagem bíblica e atual. E os relatos que eu ouvi hoje de pessoas que estavam lá presentes, é que muitos adolescentes convidados, adolescentes homens, estavam chorando por conta das verdades que estavam ali. Aquilo ali, irmão, só foi uma experiência do que nós podemos fazer na vida de outras pessoas. E só foi uma pequena equipe que fez isso. Imagine toda uma igreja envolvida nesta missão de abençoar outras pessoas. Deus nos chamou para isso, irmãos, mas nós precisamos lutar contra essa apatia espiritual. Olha para você, irmão. Olha para você como é que você está. Olha o desânimo. Olha a frieza. Dessa forma não tem como frutificar na obra de Deus. Não tem. Portanto, a proposta de Deus para nós aqui nessa noite é renovação espiritual. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer te fortalecer, meu querido, para poder usar muito. Deus quer afinar você. Amém, irmãos? Então temos que buscar uma renovação. Renovação. Sem renovação, essa cidade não vai ser ganha, e ela precisa ser ganha. O evangelho precisa ser pregado em todos os lares dessa cidade, em cada casa. Cada alma vivente da cidade de Caetité precisa ouvir o verdadeiro evangelho. Precisa ouvir. O evangelho que eles conhecem é outro evangelho. Não é o evangelho que salva. Não é o evangelho que realmente converte, que regenera, que torna uma pessoa pecadora e uma outra pessoa. O evangelho que muitos estão ouvindo é outro evangelho. Deus nos chamou, irmãos, como instrumentos e como propagadores desse evangelho que liberta, que salva, que regenera, que pega o pecador e transforma em uma outra pessoa, a ponto dele usar essa pessoa tremendamente para abençoar a sua família. Então, do jeito que você está, você não vai conseguir fazer nada. Absolutamente nada. Pastor, eu não consigo trabalhar na obra de Deus. Você está precisando de uma renovação. No momento que Deus renovar a tua vida, meu irmão, você vai ter tudo aquilo que você precisa para fazer a obra de Deus, para você ajudar a tua casa, ajudar o teu pai, ajudar a tua mãe, ajudar os seus a conhecerem mais ao Senhor Jesus e conhecerem com profundidade. Enquanto você não buscar essa renovação, você vai continuar com a vida muito infrutífera. Eu não quero isso para mim.
Pergunta para o seu irmão, você quer isso para você? Porque eu não quero. Eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero ser tocado, usado por Deus. Aleluia. Eu quero que através da minha vida exale músicas que venham trazer salvação para outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você é um cristão, tem cristão aqui nessa noite, amém? Então você precisa buscar a renovação. E para isso, nós precisamos tomar posse de algumas verdades aqui. Então, se você é crente, você é um instrumento. Amém? Você é um vaso escolhido por Deus. Então, quais são as verdades que precisamos tomar posse aqui e agora? Não é amanhã não, é aqui e agora. A primeira verdade é essa, que você é um cristão, então isso significa que o velho pecador que você era, se foi. O velho pecador que você era, acabou, está morto, já era, se foi embora. Você não tem mais que ficar olhando para o seu passado, você não tem mais que ficar olhando para o seu velho eu. Olha para frente, olhe para a cruz e olhe para o que o Evangelho fez na sua vida. Transformou você, mudou você, deu a cada um de nós aqui uma força poderosa, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós como igreja, nós podemos fazer um arraso aqui nessa cidade. Podemos ser grandemente usados por Deus, mas você precisa tomar posse dessa verdade. Seu velho eu já se foi. Aleluia. A segunda verdade é, em Cristo, sua vida ela foi renovada. Totalmente renovada. Você consegue ver isso na sua vida? Querido, se você não consegue ver isso na sua vida, isso significa que você nunca nasceu de novo. Que você nunca teve um encontro com Jesus. Nunca. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver que realmente eu fui renovado através de Cristo. Jesus renovou a minha vida. Houve uma mudança radical, significativa na minha vida, e isso é notório, isso tem que ser visível. O meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha família tem que olhar para mim e dizer, você mudou, rapaz. Aleluia. Quando nós tomamos posse dessas duas verdades, estamos no caminho para vivermos uma vida renovada e usada por Deus. A palavra renovar significa transformar-se em algo novo, em algo diferente, em algo melhor. Isso significa a palavra renovação. Significa novo, diferente e melhor. Vamos repetir? Novo, diferente e melhor. Aleluia! Se eu estou em Cristo, eu agora sou uma nova criatura. Uma nova pessoa. O velho Júnior, o velho Durval está morto. Eu agora sou diferente, uma outra pessoa. Aleluia. Eu agora sou morada de Deus. Você é morada de Deus. Habitação do Espírito Santo. Você é diferente e através disso você se tornou uma pessoa melhor. Se essas três verdades não fazem parte da sua vida, então você nunca nasceu de novo. Se nada é novo na sua vida, depois dessa suposta conversão, se nada é diferente, se o teu marido ou tua esposa olha para você e fala, não mudou nadinha, é a mesma miséria de sempre, você não se converteu, você não de fato nasceu de novo, porque quando alguém nasce de novo, se torna diferente e se torna pior, se torna melhor. Uma esposa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E quando nós nos tornamos essa pessoa melhor, gente, sai da frente. Sai de baixo porque a gente vai ser um espartano, meu irmão. Vamos botar para arrebentar. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Então o que significa a palavra renovação? Novo, diferente
melhor. Então, o que é o cristão? O cristão é aquele que foi transformado em uma pessoa melhor. Pegou agora aí? É disso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que se tornaram pessoas melhores. Amém, minha gente? Amém? Então, para alguns ser transformado em algo melhor, você sabe que foi necessário uma luta terrível. Amém? Deixar o pior e se tornar o melhor não foi fácil. Deixar os vícios foi fácil para você? Para mim não foi. Não foi. Durou uns 3 anos por aí. A minha libertação, o processo de minha libertação durou 3 anos. Para mim foi muito tempo. Muito tempo. Só depois de 3 anos que eu falei, poxa, agora sim. Agora eu consegui vencer aquilo que estava me vencendo lá no mundo. Vícios na minha vida foram vencidos só depois de 3 anos. Nós temos vontades, desejos, e precisam morrer para que possamos ser pessoas melhores, instrumentos nas mãos de Deus. Nós tivemos de deixar prazeres pecaminosos, não é? O forrozinho não dá mais para ir mais, não é? Cacau com leite se foi. Eu falo cacau porque é da minha época, né? Eu não sei mais o que é hoje aí, né? Mastruz com leite. Tere, tere, tererê. Não é? Não dá mais. Já era, acabou. Aleluia. Sabe o que eu acho de melhor de tudo isso? É porque nenhum desses prazeres me faz falta. Faz falta para você? Quando você ouve o ere, tere, tererê, o que bate no teu coração? Saudade? Ah, irmão. Você não se tornou em algo novo, diferente e melhor. Você não se tornou. Você ainda é aquele velho homem. Hábitos, comportamentos pecaminosos, relacionamentos tivemos de renunciar. Relacionamentos tivemos de deixar, porque não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Então, se tornar algo melhor foi doloroso. Houve luta, houve batalha, houve guerras. Mas diante dessa verdade, existe uma outra verdade. Alguns crentes acabam se iludindo no meio dessa jornada. Acaba achando que essas lutas, elas acabam, elas param. E nós vamos descobrir, depois de determinado tempo, que essas lutas, elas não param, elas não acabam, elas não terminam, mas elas continuam existindo na nossa vida. Ou seja, vícios, vontades, desejos, prazeres, hábitos, comportamentos pecaminosos, relacionamentos. Tenta voltar para a história da nossa vida. E nós vamos perceber que na jornada cristã, a luta continua. A batalha continua. Temos que continuar batalhando, lutando, para não dar lugar àquilo que é pecado na nossa vida. E quando nós lutamos, batalhamos e guerreamos, irmãos, o que acontece nessa jornada? Cansaço, fadiga, desânimo. E se a gente de imediato não buscar uma renovação, a coisa piora. E vai piorando, 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 até nos tornarmos cristãos infrutíferos, frios, que vivem apenas para a vida da igreja, mas não vive para abençoar outras pessoas. E aí nos tornamos alguém ali, sabe, muito apático. Não sai nada dali. Absolutamente nada. Porque no momento da luta, no momento da guerra, houve cansaço, houve fadiga, houve desânimo, e não procuraram tomar uma posição. Não procuraram fazer algo a respeito daquilo. Irmãos, quando nós temos que lutar, batalhar contra o pecado que tenta nos assediar, irmão, vai ser uma luta terrível. Vai acontecer cansaço? Sim, vai acontecer. Mas nós temos que nos manter em pé. Amém?
em pé. Eu não posso viver esse capricho de ficar lá prostrado, desanimado. Não, eu tenho uma igreja para pastorear. E igreja nenhuma quer ser pastoreada por um pastor frio, desanimado, apático, sem unção, sem vigor. Não, igreja quer ver o seu pastor pegando fogo. Aleluia, mas deixa eu falar outra coisa aqui, irmão. Eu também desejo pastorear uma igreja que pega fogo. Uma igreja animada, aleluia. Uma igreja renovada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas para isso, você, meu irmão, porque minha espiritualidade me pertence, a sua espiritualidade te pertence. Eu zelo da minha espiritualidade, você tem que zelar da sua espiritualidade. Eu tenho que vigiar para eu não ficar prostrado, desanimado, apático, porque isso vai prejudicar a igreja. Mas se você, como membro dessa igreja, viver apático, desanimado e frio, você também prejudica o crescimento e o andamento da igreja. Você não pode viver assim. Não pode. Você tem que se levantar. Você tem que se colocar de pé. Porque existem outras vidas que são edificadas através da sua vida. Mas não dessa vida fria. Não, uma vida renovada. Totalmente renovada. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Então, essa é a grande verdade. As lutas continuam. Vai trazer cansaço, desânimo, vai trazer fraqueza. Mas o Espírito Santo está aí. Sempre pronto para renovar aqueles que não aceitam o cansaço, o desânimo e a fraqueza. Você aceita isso na sua vida, irmão? Eu não aceito uma desgrama dessa. Sai fora, rapaz. Não é para mim, não. Olha para mim. Não. Viver esse tipo de cristianismo apático, isso não é para mim. É para você? Irmão, se revolte. Está na hora de você se revoltar. Quanto tempo você vai continuar desse jeito? Me diga. Quanto tempo você vai permanecer dessa forma? Irmão, em nome de Jesus, se levante, se coloque de pé, vá buscar uma renovação. A tua igreja, a tua casa, a tua família está precisando de uma pessoa assim, meu Deus do céu. Quando o crente é renovado, quando o crente luta contra esse desânimo e busca forças em Deus, quando alguém liga desesperado, pedindo socorro, pedindo ajuda, nós sempre temos uma palavra de fé e de esperança. Aleluia! Aleluia. Meus irmãos, pecado em todo o tempo. Isso não vai parar não, viu? Não vai parar não. Pecado em todo o tempo quer manchar minha vida e a sua. Porque o pecado freia o crente. Freia. O pecado causa uma barreira entre o crente e Deus. E quando essa barreira é levantada por causa do pecado, já era. Já era. O pecado nos entristece. O pecado deixa a gente escondido. Fez isso com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Pode ver, quando um crente aqui quer pecar, se afasta logo da igreja, principalmente dos irmãos piedosos. Você sabe que vai ouvir. O pecado rouba o nosso poder, rouba a nossa unção. O pecado vem e nos impede de fazer a obra de Deus. Quando o crente dá lugar ao pecado, ele não consegue desenvolver na obra. Não consegue, porque tem algo errado ali. Então tenha muito cuidado, porque o pecado quer nos manchar. E ele não vai parar de nos tentar. Está o tempo todo ali, tentando nos assediar, tentando nos assolar, tentando nos corromper. E quando isso acontece, nós desfalecemos. Ficamos ali prostrados, caídos, sem força, sem vigor, sem nada. Essa não é a vida
que Deus tem para você. Não é. A palavra de Deus diz que o pecado é uma possibilidade na vida do crente, mas o crente não pode permanecer no pecado. O crente tem que se levantar, e logo, irmãos, e logo, rápido, não deixa para amanhã não. Quanto mais tempo você vai dando, mais terreno Satanás vai ganhando na tua vida. Você não pode permitir que o inimigo continue ganhando terreno na sua vida. Não, você tem que se levantar em nome de Cristo Jesus. E a melhor maneira para fazer isso é: corra depressa para andar com Jesus, para estar do lado de Jesus. Porque se você estiver do lado de Jesus, a unção de Jesus passa a ser a sua unção. Eu lembro de Davi, logo depois que seu filho usurpou o seu trono, e Davi saiu da cidade de Jerusalém e deixou lá o trono para o filho dele. Davi sabia que Deus devolveria. A nação ficou completamente assolada com aquela situação, mas de repente, olha só, escute isso aqui. De repente, Davi chegou em uma caverna e encontrou naquela caverna muitos homens. Homens, a Bíblia diz, desanimados, sem força, sem vigor, totalmente fracos. Eram homens assim. Só que eles tiveram um encontro com Davi. Preste bem atenção. O que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens fracos, apáticos e frios, que estavam ali agora dentro de uma caverna. Eles tiveram um encontro com um rei. Aleluia! E aqueles homens que estavam ali, derrotados, quando eles começaram a andar com o rei, Deus, que havia derramado uma unção sobre o rei, aleluia, derramou a mesma unção sobre aqueles homens, aleluia, homens que eram derrotados, fracos, se tornaram a tropa de elite do maior exército da época. Oh, glória, irmão! O que mudou na vida desses homens? Começaram a andar com o rei. Só de andar com o rei. A Bíblia chama esses homens de os 37 valentes de Davi. Cada um desses homens, que antes eram derrotados, mas agora vencedores e guerreiros, só porque começou a andar com o rei. Cada um desses homens tinha o poder de matar 1000 inimigos. Aleluia. A Bíblia menciona desses 37, existem 3 soldados especiais dentro dessa tropa de elite: Eleazar, José, Bassebete e Tamar. Nossa, que 3 homens. Eles eram derrotados, mas eles foram renovados através da presença do rei. José Bassebete pegou em uma fazenda do povo de Deus. Estava lá 800 inimigos tomando a fazenda. O que ele fez? Ficou sentadinho aí, olhando a miséria acontecer. Não. Há um problema na obra de Deus. O povo de Deus está sofrendo. Há 800 inimigos tentando contra o povo de Deus. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui olhando esse negócio não. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que José Bassebete, com a sua lança, somente com a sua lança, ele foi até o campo, entrou no meio do inimigo, e no meio do inimigo, ele com uma lança, matou 800 homens. Aleluia. E aí, irmão, você entende agora porque renovação espiritual é importante? Quando nós estamos renovados, irmão, nós fazemos proeza, rapaz. Um crente renovado faz coisas impossíveis. Como pode um homem só, com uma lança, matar 800 guerreiros? É porque não foi
confiando na sua força, na sua capacidade com a lança. Não. Ele foi confiando em Deus. Deus vai me dar vitória. Você compreende isso agora? Qual foi o segredo? Qual foi o segredo? Qual foi o segredo, irmão? Andou com o rei. Você sabe quem é o rei no Novo Testamento? A quem Davi representa no Novo Testamento? Você sabe quem é? Jesus Cristo. Quando você anda com Jesus. Irmão. Você não fica dentro de uma caverna lá, jogado, prostrado. Melhor, querido? Não. Você sai para a guerra, você sai para a batalha e sai para vencer. Você só precisa andar com o rei. Você só precisa andar com Jesus. Teve um outro também, Eleazar. Eleazar viu a mesma coisa. Viu lá centenas de filisteus se levantando contra o povo de Deus. A Bíblia diz que ele com a sua espada. Edilson, por favor, Edilson, vai lá, por favor, ajude para mim o microfone. Eleazar com a sua espada, ele se levantou contra o inimigo e lutou tanto contra o inimigo, ele ficou tão cansado de lutar que a mão dele ficou grudada na espada. Sabe o que é isso? Ele lutou, venceu. Mas se tivesse mais inimigo para ele lutar, ele se levantava e vencia, porque ele não deixou a espada. Amém? Moço, tu não está vendo um desenho, não? Estou vendo um desenho direitinho aqui. Moço, Deus está chamando eu e você para lutar. Amém? Vamos cansar? Vamos, mas a espada vai ficar aqui, na nossa mão. Nós só precisamos fazer o que, irmãos? Andar com o rei. Vamos agora para o texto. Até aqui só foi só a introdução. Aleluia. Não se preocupa não, nós já compramos uma mesa nova com o dinheiro de vocês, viu? E vamos trocar todos esses equipamentos aqui, vai entrar tudo novo. E alguém me perguntou, Vitinho, cadê Vitinho? Vitinho falou, pastor, esse negócio é tudo caro, vai ser uns 15 conto aí, pastor. Eu falei, Vitinho, não se preocupe, nós já temos o dinheiro, está no bolso da igreja. Está no bolso da igreja, nós vamos ter instrumento, tudo novo aqui, porque o dinheiro nós já temos já. Está no bolso da igreja, aleluia. Irmãos, Deus quer transformar cada um de vocês aqui em um soldado, rapaz. Viu? Amém? Viu, Samuel? Soldado, aleluia. Mas para isso, alguns de vocês precisam de renovação. O texto que nós lemos aqui, Colossenses 3, do versículo 1 ao 17, nos diz de forma bem prática o que nós temos que fazer para ter essa vida renovada. Olha só, sem esses pontos aqui, esquece renovação. Você vai ser esse crente, sabe, que não produz nada, absolutamente nada. Para produzir, tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Eu não vou seguir a sequência, eu vou de trás para frente aqui, ok? O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que mortificar os pecados ocultos. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Temos que mortificar pecados ocultos. Pecados que os crentes estão aí praticando escondido. Esses pecados ocultos roubam o poder da igreja. Igreja que dá lugar a esses pecados aqui não produz nada na vida da sociedade. Ela vive para si mesma.
sabe? Ela fica ali dentro das quatro paredes, porque ela não tem poder, não tem moral e não tem testemunho para ir para fora. Se queremos fazer a diferença nessa cidade, nós temos que ter poder, nós temos que ter moral e temos que ter testemunho. Sem isso, a nossa pregação é hipócrita. A hipocrisia no nosso discurso. Se queremos poder, não pode haver hipocrisia no nosso discurso. Então nós temos que fazer uma análise de pecados ocultos, onde o apóstolo Paulo, ele lista aqui 10 pecados. 5 pecados é na área sexual e 5 pecados é na área da fala. Os 2 tipos de pecados que mais afligem a igreja: pecados sexuais e pecados da fala. Os primeiros 5 pecados aqui eram pecados que a igreja havia abandonado após a sua conversão. O versículo 7 diz assim: nas quais também em outro tempo andaste quando vocês viviam nelas. Versículo 7. Então Paulo está dizendo: olha, vocês um dia já praticaram esses pecados. Não voltem mais a praticar esse pecado. Quais são os pecados? Ele lista aqui para nós: pecados sexuais, prostituição, é qualquer forma de relacionamento sexual ilícito, impureza, e aqui envolve todo tipo de impureza moral, é uma insensibilidade com assuntos sexuais. Gente que assiste pornografia, fala pornografia, sabe? Isso está muito comum na cabeça desse falso crente. Isso é impureza. Apetite desordenado, que é uma paixão sexual má, que leva à imoralidade excessiva e à perversão sexual. A vil concupiscência, que é querer algo que é sinistro, que é vil, a fim de satisfazer os seus próprios desejos sexuais. Nós temos aqui a avareza, que é idolatria, que é um impulso implacável de conseguir mais e mais desejos sexuais. E a Bíblia diz que aqueles que praticam esse tipo de avareza com relação ao pecado, na verdade também está cometendo o pecado de idolatria, é o que Paulo diz aqui. Então essas coisas sexuais já se tornou uma idolatria na cabeça de quem pratica, porque não consegue mais viver sem, está o tempo todo ali consumindo esse tipo de pecado. Então nós temos aqui prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. E como Paulo disse, eram pecados que a igreja havia abandonado. Paulo, de certa forma, está dizendo: olha, você, Colossenses, vocês precisam ser uma igreja viva. E para ser uma igreja viva, uma igreja que vive debaixo da paz de Deus, vocês não podem voltar a praticar os pecados que uma vez vocês deixaram. Eu pergunto aqui nessa noite, antes da sua conversão, quais eram os pecados que você praticava? Satanás quer trazer eles à tona. Porque trazendo eles à tona, você não vai produzir na obra, você não vai produzir no reino, vai faltar poder, vai faltar moral e vai faltar testemunho. Satanás queria fazer isso na igreja dos Colossenses. E aí no versículo 6 ele diz: olha, todos esses pecados aqui traz a ira de Deus. A ira de Deus é o que está aqui no versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, pecados sexuais traz a ira de Deus. Eu pergunto: o que vocês querem aqui nesta igreja? Ira de Deus? Ou a presença maravilhosa, misericordiosa e amorosa de Deus? Se queremos essa presença gloriosa, aleluia, então nós temos que vigiar com relação aos pecados que nós deixamos,
que nós abandonamos. Não podemos dar lugar de volta àqueles pecados que uma vez foram renunciados, irmãos. Se assim nós o fizermos, a igreja não vai experimentar a unção divina e bondosa do Senhor, mas a igreja vai experimentar a ira de Deus. A ira do Senhor. Onde Deus o tempo todo não vai usar o profeta da igreja para trazer palavra de consolo, para trazer palavra, sabe, que vai te animar, mas vai trazer sempre palavra de juízo. De juízo. Vocês acham que é fácil? Enquanto a igreja não der lugar a uma vida santa, Deus sempre vai usar os pregadores fiéis, sempre para trazer palavra de juízo, para que a igreja acorde, para que a igreja volte a temer a Deus, para que a igreja venha ter vergonha e se volte para os mandamentos do Senhor. Então é isso que Paulo diz aqui. Isso traz a ira de Deus. E depois ele prossegue com alguns pecados que agora sim a igreja estava cometendo. Os pecados na área sexual eram pecados que eles haviam deixado. Então, o que está aqui no versículo 7, nós não encontramos esse mesmo texto para os outros 5 tipos de pecados, que são pecados da fala. E eu quero mencionar cada um deles aqui para vocês. Nós temos aqui o pecado da ira. O pecado da ira é um ódio enclausurado. A pessoa me odeia, mas não fala nada. É aquela raiva do quinto do inferno, sabe? Tomara que esse pastor vá embora daqui, esse miserável. Ele volte para Salvador, lá que é o lugar dele. Pô, irmão, não fale não, porque vou te falar, ô nego. Catité não tem Praia do Tubarão, não. Salvador tem. Salvador tem. Catité não tem aquelas águas azuis. Não tem. E é bom demais. Mas aquele que comete o pecado da ira, olha para Carlos, chega, sai baba pela, sabe? Fica com aquele ódio. Mas não fala nada. Não diz nada. Mas aí depois entra um outro tipo de pecado. E a cólera. Então a ira ela é interna, a cólera ela é externa. Quando alguém dá lugar à ira e não trata a ira sempre vai dar lugar à cólera. É aquele momento de explosão. Explode. Esse tipo de pecado a igreja estava cometendo. É um temperamento muito violento, o pecado da cólera. Malícia. Nós temos aqui essa lista também. A malícia. Malícia é fazer o mal, apesar de ter recebido o bem. Eu faço bem para Vitor, sabe? Eu ajudo o Vitor. Daqui a pouco o Vitor, que não vale nada, esse miserável, está me apunhalando pelas costas, falando mal de mim, sendo que eu sempre fiz o bem para ele. Isso é malícia. Isso é malícia. Fazer o mal, apesar de ter recebido o bem. Nós temos outro pecado, que é muito comum também até hoje, que é o pecado da maledicência, que é destruir a boa reputação de outra pessoa através de 3 coisas. Que comete o pecado da maledicência é maldizer a reputação de alguém, é manchar a reputação de alguém. Como não acha provas para manchar, vou dar aqui um exemplo de Rose, para manchar a reputação de Rose, essa mulher de Deus, correta, íntegra. Então vai se utilizar de quê? De mentiras, de fofocas e de boatos. O cristão que pratica o pecado da maledicência, ele vai mentir, ele vai fofocar e ele vai propagar boatos. E quando a igreja começa a dar ouvido para essas pessoas que cometem o pecado da maledicência, a igreja não vai experimentar o agir poderoso do Espírito Santo. O Espírito Santo está triste com aquela igreja. Ele não saiu da igreja, mas ele não atua na vida da igreja. A igreja então perde o poder.
perde o poder de testemunhar. O cristão que comete esse tipo de pecado pode analisar, irmãos. O irmão e a irmã que praticam o pecado da maledicência, ele é infrutífero. Não produz nada na vida da igreja. Absolutamente nada. E por último, palavras torpes, conversas grosseiras, linguagem precatória, linguagem de vingança no meio da igreja. Todos esses pecados estavam presentes na vida daquela igreja. Paulo, então, sabendo disso, escreve para exortar, para que a igreja mude, para que a igreja busque uma renovação. Aleluia. E renovação aqui inclui, irmãos, abrir mão de todo esse tipo de pecado, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, avareza, concupiscência, apetite desordenado, impureza e prostituição. Ou seja, resumindo, quando a igreja busca uma vida de santidade. Ah, minha gente, meu Deus do céu. Vocês podem aguardar e esperar. Coisas grandiosas vão acontecer. Então, de forma prática, como nós buscamos uma renovação espiritual? Fazendo uma autoanálise. Existem pecados ocultos em mim? Será que o motivo pelo qual eu estou precisando de uma renovação é porque eu estou dando lugar ao pecado? E o pecado está me desanimando? O pecado está me tornando um cristão apático, frio, indiferente, insensível? Porque tudo isso, irmãos, o pecado faz. O pecado faz tudo isso na vida de uma pessoa. Em segundo lugar, no versículo 2, se queremos uma renovação espiritual na nossa vida, nós temos que pensar nas coisas do alto. Amém? Amém? O que significa isso? Se concentrar naquilo que é eterno, minha gente. É focar naquilo que é eterno. É focar numa vida que é atemporal. Esses crentes que estão muito desanimados, estão muito para baixo, é também porque está pensando muito nas coisas aqui dessa terra. Você tem que mudar o seu foco, meu querido. Em nome de Jesus. Você tem que parar de pensar um pouco nas contas que você tem para pagar. Você tem que parar de pensar um pouco em ganhar dinheiro. Você tem que parar de pensar um pouco nos seus problemas terrenos, temporais. E você tem que procurar pensar mais nas coisas do alto. Porque os nossos pensamentos controlam as nossas ações. Quando eu penso mais nas coisas do alto, isso vai refletir nas minhas ações. Mas quando eu estou pensando muito nas coisas aqui da terra, e aqui na terra você sabe, só tem problema. Só tem problema. Isso vai desanimar você. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas que são eternas. Encharque os teus pensamentos com a glória de Deus. Aleluia. Foque os teus pensamentos. Treine os seus pensamentos a pensar somente nas coisas do Senhor. Aleluia. E você vai ver que tipo de vida espiritual você vai ter. Você vai ver. Sua vida será outra. Quando os seus pensamentos estão totalmente encharcados com a glória de Deus. O versículo 1, nós temos mais duas últimas atitudes. Versículo 1. Buscar as coisas que são de cima. Amém? Temos que buscar, irmão, aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. Buscar as coisas de Deus. Irmãos, eu gosto de academia, gosto mesmo. Mas vou te falar, cara, eu não troco uma academia por um exercício espiritual de jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagine, eu com o corpo saradão, todo bombado, né? Todo bombado, e minha vida espiritual ser um nada. Sabe? Eu tenho muita disposição para ir para a academia, pegar peso, que sofrimento da desgrama, e pegar peso na academia, tome, vá, 2, 3, tome.
Mas para orar, é um fraco. Para buscar Deus, é preguiçoso. Irmãos, é por isso que você está desse jeito. É porque você prioriza mais as coisas daqui do que as coisas de lá. É porque você busca mais as coisas daqui do que as coisas de lá. Oh, meus irmãos, você está entendendo agora porque você precisa de uma renovação? Você sabe por que a nossa igreja não cresce o tanto que ela deveria crescer? Porque em vez de você buscar as coisas lá do alto, se exercitar nas coisas lá de cima, você está buscando as coisas da terra e se exercitando nas coisas da terra. Como a igreja vai avançar quando ela tem um povo que não busca as coisas lá de cima? Como a igreja vai ganhar uma cidade se ela está mais focada nas coisas da terra do que nas coisas do céu? Como? Como vai ganhar um marido se só sabe reclamar dele? Você não vai jejuar por ele? Pastor, meu marido, não sei o que, meu marido. Vai orar. Vai ser uma jornada de 70 dias por ele. 3 anos, 4 anos. Vai orar, pare de reclamar e faça alguma coisa espiritual. Aleluia! A igreja que vai fazer a diferença é a igreja que está mais buscando as coisas lá de cima do que as coisas aqui da terra. Esta é a igreja que vai fazer a diferença. Essa palavra buscar significa procurar algo com o desejo de possuí-lo. O que você quer possuir? Tem uma coisa que eu quero muito, muito. O que você acha que eu quero? Pega o seu irmão aí, irmão, o que tu quer, assim, que tu almeja, que tu busca para valer mesmo? Pastor, eu estou buscando ficar com a coxa bem grossa. É isso que eu estou buscando. Ficar com o bumbum bem levantadinho, bem levantado. Irmão, pelo amor de Deus, gente. Quando a gente vai analisar um pouco mais isso que Paulo está falando aqui, porque no versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto. Aqui ele está dizendo, buscai as coisas que estão de cima. Ele está se referindo aqui, irmãos, a uma realidade que é mais elevada do que qualquer coisa na terra e no céu. Irmãos, a coisa mais elevada que existe em todos os cosmos, ou no primeiro, segundo ou terceiro céu, sabe o que é? É Cristo Jesus. É Jesus. Quando Paulo está dizendo buscai as coisas que são de cima, irmãos, há um tom aqui de que ele está se referindo a Jesus. Buscar a Jesus, aleluia. Mirar em Jesus, eu quero Jesus, aleluia. Eu quero viver perto de Jesus, oh glória. Irmãos, um crente que deseja ardentemente Jesus Cristo é o crente que será usado poderosamente pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Busque a Jesus. É a coisa mais preciosa que tem lá em cima. É Ele. Por último, ele diz aqui na parte A do versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, eu tenho que tomar posse, você tem que tomar posse daquilo que você é em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, o Espírito Santo alcançou você, amém? Alcançou você, renovou você, lhe deu uma nova vida, te ressuscitou. Você estava morto em seus delitos e pecados,
Cristo veio e ressuscitou você, aleluia, e fez você uma outra pessoa, uma nova criatura, aleluia, e a garantia de que nós somos tudo isso em Cristo é que hoje nós temos o Espírito Santo. Portanto, Paulo vem e diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, através do poder do Espírito Santo, viu, Luiz? Não é intelectualidade, não é capacidade humana, não, mas através do poder do Espírito Santo, aleluia. Esse poder aqui no original é dunamis, é dinamite, aleluia. Através desse poder que há dentro de nós, aleluia, nós nos tornamos em Cristo, através dessa renovação em Cristo, um poder, uma dinamite, aleluia, nas mãos de Deus. Ah, irmãos, eu queria que todo mundo aqui entendesse isso. Eu queria que todo mundo aqui pegasse isso, aleluia. Nós já fomos ressuscitados em Cristo, aleluia, e recebemos uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. Miqueias, a única coisa que nós precisamos é tomar posse dessa renovação, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. É a única coisa que nós precisamos aqui. Nós não precisamos de méritos porque não temos. É pela graça, é pela misericórdia. Aleluia. Eu só preciso ter a consciência de que eu já fui ressuscitado em Cristo. Você só precisa ter essa consciência. Em Cristo, você é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Uma pessoa renovada. E devemos, então, irmãos, viver essa nova vida. Eu não sou mais aquele cara de antes, velho. Não. Mudei. Sou uma outra pessoa. Eu fui ressuscitado. Fui renovado. Sou habitação, morada do Espírito Santo. Aleluia. Sou filho de Deus. Deus me ama. Ele cuida de mim. Ele me capacita. Ele me renova, Ele me fortalece, Ele me usa, Ele diz vai, pode ir, aleluia. Ele diz faz, pode fazer, aleluia. Eita glória! Pô, velho, fazer o quê, cara? Você não pegou não, velho? Vou explicar aqui, vocês não entenderam, não. Você viu o que aconteceu quando, como é o nome daquele ministro lá, o pastor? O pastor que foi agora ministro do STF? Mendonça. Vocês lembram o que a primeira-dama fez? Meu Deus, aquela mulher Jesus, que mulher aquela. Quando recebeu a notícia de que ele foi aprovado, a mulher, línguas estranhas. Alguém assistiu isso aí? Que é aquilo, gente? É alguém que não tomou posse daquilo que é em Cristo. Entendeu? Em Cristo eu posso chegar onde eu estiver, aleluia, e fazer a vontade de Deus. A gente quebra protocolos, aleluia. Isso é só o início, irmão. Isso é só o início. Se aquela mulher se candidatasse, eu tinha meu voto. Aleluia, glória a Deus. A mulher que chega lá no Senado e abre a Bíblia, tome palavra de Deus para aqueles políticos. Eu fico olhando, né? A gente olha para atrás, a gente vê uma época onde, diante do trono, saiu por todas as capitais do Brasil fazer um show profético. Onde em cada show eles oravam pelo Brasil. Alguém lembra disso? Dizia, Deus, acabe com a corrupção, acabe com a corrupção. Né? Lembra disso? Irmãos. Só crentes renovados fazem uma coisa dessa.
Você tem uma decisão aqui agora. Tem. O que você vai fazer com isso aqui? Será que amanhã tu vai ser o mesmo crente? Depois de hoje? Será que eu vou olhar para você e falar, pô, não mudou nada, hein? Mudou nada, velho. Aí, mesma coisinha. Os mesmos pecados, as mesmas manias, os mesmos comportamentos, não mudou nada. Ou você vai falar assim, pastor, essa palavra falou comigo. Eu preciso tomar posse daquilo que eu sou em Cristo. E o texto me garante que eu sou uma outra pessoa. Que eu fui ressuscitado, aleluia. E eu vou viver essa nova vida em Cristo Jesus da maneira mais ousada possível. Vocês já pararam para imaginar que tipo de revolução essa cidade experimentaria se crentes tomassem posse dessa palavra que vocês acabaram de ouvir? O que seria das escolas? Já parou para analisar isso? O que cada estudante aqui iria fazer na escola? Já parou para pensar? Uma verdadeira revolução.